Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje o nosso encontro, a gente vai começar, com algo que vocês estavam esperando, que é a explicação do TD, certo? Nós não vamos trabalhar hoje só a explicação do TD, não, certo? Mas nós vamos começar por essa parte. Então, pega a sua folhinha aí e acompanha toda a explicação, certo? Então, a primeira questão, diz assim: explique com suas palavras por que as primeiras cidades humanas foram formadas às margens de rios abundantes. Quando a gente estava estudando sobre a formação das primeiras cidades, a gente percebeu o que foi que levou a surgirem as primeiras cidades. A gente viu que a primeira coisa que eles descobriram foi a agricultura. Foi a primeira grande descoberta da história, do período da Pedra Lascada, período neolítico. Então depois, que descobriram a agricultura, o que aconteceu? Eles perceberam que poderiam morar em lugares fixos, porque antes de descobrir a agricultura, os povos eram nômades, as famílias eram nômades. O que é isso? Nômades são aquelas pessoas que não têm um lugar fixo para ficar. Eles passam um tempo em um lugar, depois passam um tempo em outro. Então eles não tinham, eles não construíam casas, Eles no máximo armavam tendas, porque eles não tinham lugares fixos para morar. Mas isso antes de descobrirem a agricultura, Depois que eles descobriram a agricultura, que eles perceberam que poderiam ter alimento constante num lugar fixo, aí eles começaram a construir casas de pedra, e essas casas, os locais que eles escolhiam para construir essas casas eram estratégicos, O que eles olhavam? Eles olhavam justamente o que fala aqui na questão, eles olhavam se tinham rios com águas abundantes. Por quê? Porque eles precisavam de água para irrigar as plantações, Porque eles dependiam daquela plantação para se alimentar, para se sustentar. Então, eles geralmente construíam as cidades, perto de locais assim, por isso, para que eles pudessem ter também como utilizar, principalmente por causa da agricultura, mas também para que os animais pudessem beber, para que eles pudessem beber, para que eles pudessem usar para todas as outras necessidades, especialmente a agricultura, que foi por causa da agricultura que eles começaram a criar cidades. Então visava principalmente poder molhar a terra, e irrigar as plantas, as plantações, Então, segunda questão. Chamamos de paisagem geográfica ao conjunto de elementos naturais modificados pelo ser humano e seus elementos culturais. Essa paisagem tem dois tipos de elementos, que são os elementos naturais e os humanos. Quais são as características desses elementos? Os elementos naturais ou humanos, são lagos, rios, montanhas, serras, florestas, chapadas, descampados. Então, as características dos aspectos naturais, dessas paisagens geográficas são essas. Essas são as características, São as partes naturais. E que são essas que eu citei. E dos elementos humanos, ou culturais, quais são as características? As características, a principal é que são criadas pelo homem. E quais são? São casas, fazendas, prédios, estradas, coisas assim que não podem surgir assim da natureza, não vem da natureza. Elas precisam ser feitas por alguém, Então, essas coisas aí, elas são os elementos, São os elementos humanos ou culturais. E as características são justamente essas, Elas não são produzidas, da natureza, elas não nascem da natureza, elas são feitas pelos homens. Então, na próxima, terceira questão, eu vou ler um trecho, Então, essa necessidade cada vez maior nos dias de hoje já excede o que nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente. É um trecho do texto. De que necessidade o trecho está falando? Marque pintando a bolinha. Vamos lá de novo. Qual é a necessidade que esse trecho do texto está falando? Essa necessidade cada vez maior nos dias de hoje já excede o que o nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente.
A gente sabe que esse capítulo, nessa parte, fala sobre a relação do ser humano com a natureza, né? E nessa parte, nesse assunto, né, a gente abordou muito o modo como o ser humano usa dos recursos naturais. Então, a necessidade que está falando aqui é a necessidade de recursos naturais, que são que é aquilo que a gente tira da natureza. Quarta questão. Sabemos que a comunicação na pré-história era realizada de forma diferente dos dias atuais. Observe a imagem e responda. Né? A gente tem uma imagenzinha de uma pintura, né? Essa pintura, certo? E olhando para essa pintura, né, vamos responder. O que essa imagem representa, gente? Para vocês, o que essa imagem representa? O que vocês conseguem perceber nessa imagem que eu acabei de mostrar? Né, a gente vê que ela está representando um desenho, né? Ela está representando um desenho pré-histórico, né? Todo um cenário, assim, um desenho pré-histórico mostrando todo um cenário. E a cena que a gente vê é de pessoas caçando animais e se alimentando deles, né? A gente pode ver bem aqui que a gente tem, ó, nessa cena aqui, o que a gente tem? Ai, deixa eu focar aqui, pronto. A gente percebe que tem pessoas caçando e se alimentando dos animais que caçaram, né? Então, quais são os locais em geral, né? Em que locais em geral são encontrados esses desenhos? Geralmente, esses desenhos são encontrados nas paredes das cavernas, né? Geralmente é onde onde eles deixaram esses desenhos. Como é que a gente classifica essa imagem? A gente chama de pintura rupestre. Esse tipo de desenho a gente chama de pintura rupestre, certo? Então, a quinta questão. Complete as frases de acordo com as informações sobre o desenvolvimento do homem. O que eu vou fazer? Como geralmente eu faço, eu vou apenas ler as frases e você acompanhando, você vai observar se você completou direitinho para fazer nessa ordem, né, que eu vou ler para ver se a frase ficou dessa forma, como eu vou ler aqui para vocês, tá bom? No início, os homens das cavernas eram nômades, pois não se fixavam num só lugar, como eu até já expliquei nas questões anteriores. A B. Com a descoberta do fogo e dos instrumentos, passaram a cultivar, agrupar-se e comercializar o que produziam. A C. Esses homens pré-históricos faziam figuras desenhadas nas paredes das cavernas. A gente até já acabou de falar sobre isso. Acredita-se que tinha um valor religioso para que o alimento não faltasse quando saíssem para caçar e pescar, chamadas de pinturas rupestres. Tem alguns historiadores, né, que acreditam, né, nos seus estudos, alguns arqueólogos, nos seus estudos arqueológicos, né, tem teóricos que acreditam que eles faziam esses desenhos como uma manifestação religiosa, porque eles acreditavam que se eles fizessem isso, eles iriam estar, de certa forma, como se atraísse alguma bênção, né, e fosse fazer com que o alimento não faltasse. Essa foi a conclusão que esses historiadores, né, esses estudiosos, tiraram do estudo que eles fizeram, né, o que não significa que seja exatamente isso, mas essa é a teoria deles. A D. No Brasil, os vestígios mais antigos dos homens pré-históricos foram encontrados no Parque da Serra da Capivara. Também foram encontradas pinturas rupestres na região da Lagoa Santa, próximo ao Rio das Velhas. Né? No texto, no livro de vocês, tem essas informações. A 6. Sobre a formação do povo brasileiro, responda. A. Quais etnias formaram a base do povo brasileiro? Não foi somente uma vez, né, e não foi somente nas aulas de história que a gente falou sobre isso. Então, tenho certeza que você não esqueceu, né, que as etnias, as primeiras etnias, as principais que formaram a base, né, da nossa etnia, da nossa miscigenação do povo brasileiro, né, as etnias que formaram essa base foram as europeias, as africanas
e as indígenas, né? A europeia, a africana e a indígena. Essas foram as primeiras. Então, na B, quais tipos de mestiços essas três matrizes deram origem, uma vez que se relacionaram entre si? Pronto, vamos lá. Ó. A gente teve a junção de branco com índio, a junção de branco com negro e a de negro com índio, certo? Como é que fica a junção de branco com índio? A gente pode chamar de dois nomes. A gente pode chamar de caboclo ou mameluco, certo? Caboclo ou mameluco. Esse é o nome que a gente dá, né, para o resultado da junção de branco com índio. E aí depois a gente tem branco com negro, a gente chama de mulato, certo? Ou hoje em dia a gente chama também de afrodescendente, né? Mulato, afrodescendente. E o negro mais índio, a gente chama de cafuso, certo? Cafuso com Z. Na C, escreva os nomes de outros grupos étnicos que formaram o povo brasileiro. Ó, a gente teve, como já foi dito aqui, os europeus, africanos e os indígenas, mas a gente também teve depois os asiáticos, os árabes e outros, né? Mas esses são os principais. A 7. Marque e escreva as palavras que completam corretamente cada alternativa a seguir. Eu vou fazer da mesma forma que nas outras questões de completar. Vou apenas ler a frase e você vai observar se você marcou dessa forma, tá bom? Vamos lá. A diz assim: nas ocas viviam muitas famílias. Na B, as tribos se dividiam em aldeias ou tabas. A C, os indígenas se organizavam em tribos, né? As opções que a gente tem aqui, ó, grupos ou equipes, né? A gente sabe que não era grupos nem equipes, né? Então, tribos. A D, as opções que tem aqui. Existia um chefe em cada aldeia, né? As opções, né, que a gente trouxe aqui. Instrutor, chefe ou professor. A gente sabe que chefe, ou instrutor e professor não existia para eles. Então, chefe, né? O chefe da tribo. Na 8ª questão, ó, numere as frases seguindo a sequência histórica dos acontecimentos. Eu vou falando aqui as frases na sequência correta, né? Vocês vão acompanhar, observar qual é a frase que eu estou falando e vão enumerar, certo? Eu vou começar pela primeira, depois eu vou passar para a segunda, depois eu vou para a terceira, até terminar as frases, tá bom? E aí você vai procurando essa frase, você vai olhando se você enumerou corretamente, se não, você corrige, tá bom? Vamos lá. Primeiro, né, Portugal foi o pioneiro como Estado Nacional da Europa. Depois, em 1453, os turcos otomanos tomaram as principais rotas comerciais da Europa, né, que foi justamente naquela época em que eles fecharam a entrada, né, porque os europeus eles procuravam, né, muita parceria comercial nas Índias, né? Procuravam condimentos nas Índias. Então, esses turcos otomanos, eles fecharam essas principais rotas comerciais e eles impediram os europeus de entrarem lá para comprar, justamente, né, lá na Constantinopla. Vocês devem lembrar. Foi em Constantinopla, hoje em dia, né, chamada de Turquia, conhecido como Turquia. Então, depois, e isso despertou não só em Portugal, mas em outros estados nacionais a necessidade de descobrir novas rotas comerciais para as Índias, como vocês viram nas últimas aulas, né? Como esses turcos otomanos eles impediram os europeus de passarem pelos caminhos que eles já conheciam para chegar às Índias, né? Então, né, os reis desses lugares, né? Eles precisaram, né, contratar pessoas para pesquisar e descobrir outras rotas, porque o comércio não podia parar, né? Eles não podiam parar com o comércio porque isso estava levando crescimento para a Europa. Então, os reis da Europa, né, principalmente Portugal e Espanha, contrataram alguns grupos, né, para que eles pudessem estudar e descobrir outras rotas, né? Inclusive foi no meio no momento como esse em que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. Ele descobriu que existia a América, né? Porque ele percebeu, estudando o mapa, ele percebeu que existia uma rota, né? Era uma rota bem mais longa,
porque ele ia contornar a África, né? Ele ia contornar a África para poder chegar nas Índias, e contornando a África ele ia passar pela América do Sul, que é o nosso continente. Na época era só a América mesmo, era a América no geral. Então, ele ia passar pela América, né? E é tanto que no momento em que ele chegou na América, né, que ele pensou que tinha chegado na Índia, no primeiro momento ele achou que fosse a Índia, ele chamou os nativos de índios, né? Foi daí que surgiu a palavra índios. Então, vem isso, né? Depois, essa corrida comercial ocasionou as grandes navegações que resultaram na colonização do continente americano, como eu acabei de falar. Né, eles ficaram um tempo, né, na América, mas como não era a meta deles, depois que eles perceberam que não estavam na Índia, né, eles deram continuidade no caminho, né, e não deram muita importância ao Brasil, mas depois de um tempo eles voltaram, né, os europeus voltaram, os portugueses, e aí começaram a colonização. E por último, as grandes navegações também registraram a criação de vários instrumentos e técnicas de navegação, como eu estava falando para vocês, né? A bússola, a nau, caravela, astrolábio, aqueles objetos que eu mostrei para vocês nas últimas aulas que a gente teve. Então essa é a ordem, certo, gente? São 5 frases, né? E vocês precisam enumerar nessa ordem que eu acabei de explicar aqui. E sobre o Tratado de Tordesilhas, pode-se afirmar, né, que foi a divisão das terras entre Espanha e Portugal. Esse tratado serviu para isso, porque existe uma parceria muito grande, é como se fosse uma parceria, né? Eles trabalhavam muito juntos e eles acabavam como se as terras fizessem parte de tudo, assim. Eles quiseram dividir, ter uma parte para Portugal e uma parte para Espanha. E que alguns países não consideraram esse acordo, né? Foi a divisão das terras entre Espanha e Portugal e alguns países não consideraram esse acordo. E a 10ª e última questão. Quem foi o escrivão que fez os registros da viagem dos portugueses ao Brasil? Por que ele precisou escrever? Por que ele escreveu essa viagem, sobre a viagem? Quem era o rei de Portugal nessa época? O escrivão era Pero Vaz de Caminha, né? Escreveu para registrar a viagem e o descobrimento ao rei de Portugal. Quem era o rei de Portugal? Dom Manuel, na época. Então, gente, a gente acaba de concluir aqui a explicação do nosso TD e a gente vai entrar agora no nosso assunto, né, dessa semana, nosso assunto de história dessa semana. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a chegada dos portugueses, né, ao Brasil. Eu caprichei aqui no slide, né, para poder dar uma cara de época colonial, ficar mais bonito. Então, a chegada dos portugueses ao Brasil foi um dos maiores momentos das grandes navegações. Foi um processo, né, que começou pelos portugueses no século XX. As grandes navegações, elas são como conhecemos as expedições exploratórias, né? Expedições exploratórias por quê? Como eu né, já falei anteriormente, né, em aulas passadas, e eu acabei de explicar também aqui na nossa explicação do nosso TD, eram viagens, né, exploratórias por quê? Porque o objetivo era descobrir terras e rotas, né? Era descobrir rota comercial. Coloquei até esse mapa aqui para vocês, né, para mostrar. Ó. Tá vendo? Ó? A Espanha, certo? E eles queriam, né? Provavelmente eles usavam essa rota aqui. Provavelmente era esse caminho que eles usavam para chegar às Índias, né? E esse caminho aqui, ele foi fechado, né? Eles foram impedidos de entrar por aqui. Então eles precisaram fazer essas expedições para descobrir outras formas de chegar nas Índias. Então eles descobriram, né? Fazendo essas expedições exploratórias, eles acabaram se deparando com esse continente aqui, América. E aí, percebendo que não era as Índias, né, continuaram o caminho até que chegaram lá, nas Índias, né? Então, por isso chama de exploratórias, porque era uma pesquisa, né? Era uma viagem feita para estudo, para descobrir, para pesquisar, para conhecer. Organizadas pelos portugueses, né, no Oceano Atlântico ao longo desse século.
Isso só foi possível graças a uma série de fatores. O Oceano Atlântico, na época, né, era até chamado de Mar Tenebroso. Mar Tenebroso, porque tinha as águas agitadas. Aí eu vou até tirar aqui a minha imagem daqui, porque vocês podem pausar se quiserem, né? Esse mapa que eu já mostrei para vocês numa outra aula. Eu quis voltar a mostrar ele, porque eu vi que ele é bem explicativo. Então, dando continuidade. Dentre os fatores que possibilitaram né, essas expedições, a localização geográfica de Portugal garantia acesso fácil às correntes marítimas do Oceano Atlântico. Como vocês viram aqui no mapa, ó, onde, né, Portugal ficava, que era perto da Espanha, dava um acesso bom para o Oceano Atlântico, né? Então, foi possível, né? Esse foi um dos aspectos que fez com que eles pudessem fazer essa expedição. E o desenvolvimento comercial de Lisboa tornava a cidade um centro importante. Como eu falei, eles estavam crescendo, eles estavam tendo um desenvolvimento comercial muito bom e eles não podiam parar, né? Então, eles precisaram fazer essa exploração, né, para descobrir outras rotas, para que o comércio, o crescimento, né, de Portugal não parasse, de Lisboa não parasse. Então, por fim, a necessidade para encontrar uma nova rota para o Oriente. Como eu já falei para vocês, eles precisavam encontrar um outro caminho. Então, isso também possibilitou, fez com que eles pudessem fazer essas expedições exploratórias, já que a usual, que passava por Constantinopla, havia sido fechada em 1453. Então, isso reforçou a exploração dos oceanos pelos portugueses. Então, esses fatores, eles ajudam, né, a gente a entender por que Portugal se lançou pioneiramente na exploração dos oceanos, né? Eles foram os primeiros a explorar os oceanos. E por que as grandes descobertas do século XV, né? Isso explica por que eles foram os primeiros a se lançar, né, a explorar os oceanos e por que eles descobriram outros continentes, né? A América, por exemplo. Descobriram, né, conheceram o mar Mediterrâneo, descobriram uma outra rota, fizeram várias descobertas, descobriram os índios, né? Então, por isso foi realizado por eles, né? A única grande exceção foi a expedição de Cristóvão Colombo. Por que fala que foi a única grande exceção? Porque a maioria dessas atividades, a maioria dessas coisas, dessas explorações, quem fazia, né? Na verdade, só quem estava fazendo isso eram os portugueses. E aí depois veio Cristóvão Colombo da Espanha. E aí ele chegou na América, né, no dia 12 de outubro de 1492, numa empreitada financeira. Mesma coisa de Portugal, da Espanha. Portugal recusa-se a financiar a expedição de Colombo. Foi financiada, né, pela Espanha, porque foi a Espanha que pagou para ele poder fazer essa expedição, porque Portugal não quis colaborar financeiramente. Então, no contexto da chegada dos portugueses ao Brasil, Portugal estava desfrutando do auge do comércio de especiarias da Índia, né? Coloquei aqui para vocês exemplos do que eles estavam, quais eram as especiarias. Novamente, a pimenta do reino, cravo da Índia, né, como a gente conhece, o açafrão, a canela, noz moscada. Aqui são sementes, ó, coentro, mostarda, gengibre. Então, tá aqui, até eu escrevi também, né, como a pimenta do reino, noz moscada, perfumes, incenso. E por sua raridade no mercado europeu eram valiosíssimos, né? Então, a procura por uma nova rota para a Índia era justamente para garantir o acesso a essas mercadorias, já que tinha sido fechado em Constantinopla. Depois que os espanhóis chegaram na América, em 1492, as terras, né, que foram recém-descobertas, né, elas foram descobertas, elas começaram a ser disputadas pelos portugueses e os espanhóis, né? Por isso que eles precisaram do Tratado de Tordesilhas, porque
a excursão, né, Cristóvão Colombo ele foi financiado pela Espanha e os portugueses também chegaram na América, então eles começaram a disputar as terras da América. Foi dessa preocupação dos portugueses em conter a expansão espanhola, né, eles ficaram com medo dos espanhóis tomarem conta da América, e aí foi daí que saíram 2 acordos, né, que foi a Bula Intercaetera e o Tratado de Tordesilhas. Nesse contexto de exploração das possibilidades de terra no oeste e de realização de comércio na Índia, Portugal organizou uma nova expedição. O nome escolhido para liberar foi o de Pedro Álvares Cabral, né? O Cavaleiro da Ordem de Cristo desde 1494. Os historiadores não sabem ao certo, né, por que Cabral foi escolhido para ser o líder da expedição, já que existiam outros navegadores mais experientes que ele, como Bartolomeu Dias, e Bartolomeu Dias estava junto com ele nessa expedição. Vou até mostrar para vocês aqui. Ó, a expedição de Pedro Álvares Cabral, né, contava com 13 embarcações, sendo 9 naus. Naus, para lembrar vocês, naus eram aquelas embarcações de grande porte, né? Embarcações grandes, né? Como essas aqui, ó, vocês podem ver aqui. Aqui são naus, certo? Essas aqui, né? 3 caravelas. As caravelas são aqueles barcos menores, né? E as velas geralmente tinham um formatozinho assim, ó, de triângulo. E uma naveta de mantimentos, né? Os líderes de cada uma das embarcações eram Pedro Álvares Cabral, Sancho Tovar, Simão de Miranda de Azevedo, Aires Gomes da Silva, Nicolau Coelho, Nuno Leitão da Cunha, Vasco de Ataíde, Bartolomeu Dias, Diogo Dias, Gaspar de Lemos, Luiz Pires, Simão de Pina e Pero de Ataíde. Ó, esse desenho aqui ele está retratando essa expedição, certo? Aqui é retratando justamente a expedição de Pedro Álvares Cabral, essa viagem que ele fez. Né? Eu fui pesquisar e trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, a expedição de Cabral ela também contava com 1.200 a 1.500 homens, era muita gente, que zarparam de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Né? Eu vou trazer para vocês algumas datas aí. No dia 9 de março, eles saíram de Lisboa, certo? Depois de zarpar, a expedição navegou diretamente para o arquipélago de Cabo Verde, que é na região da África, né? Portanto, né, tomou uma rota distante da costa africana. A rota usual dos portugueses no rumo da Índia era mais próxima da costa, mas o caminho distinto sugere que eles tinham um roteiro diferente das demais expedições. Das outras expedições, né, das outras pessoas, eles era uma expedição para explorar, para descobrir, né? Então eles acabavam tomando caminhos diferentes. Aqui a gente tem nau, várias naus. Tá aqui Cabo Verde, ó, perto da África, tá vendo? Ó? Cabo Verde. Aqui o arquipélago. Então, aqui a gente tem a rota, né, e as datas, como eu falei para vocês que ia trazer. Então, no dia 9 de março, eles zarparam de Portugal, isso em 1500, eles saíram de Portugal. No dia 14 de março, eles passaram pelas Ilhas Canárias, tá aqui, ó. Como vocês podem ver por aqui. Dia 14 de março, eles passaram por aqui, né, Ilhas Canárias. Dia 22 de março, passaram por Cabo Verde, que tá aqui, ó. Dia 22 de março, certo? Eles saíram, vieram, passaram por Cabo Verde, 22 de março. 23 de março, desaparecimento da nau de Vasco Ataíde. Eita. Dia 29 e 30 de março, eles adentraram a região de calmaria na zona equatorial. Dia 10 de abril, eles passaram a 210 milhões de milhas, 210 milhas de Fernando de Noronha. 18 de abril, eles estavam próximos da Baía de Todos os Santos. Dia 21 de abril, eles avistaram sinais de aproximação de terra. Dia 21 de abril, eles perceberam, né, que eles estavam no mar e eles olhando assim, eles perceberam que parece que tinha terra perto, né?
estava perto deles encontrarem alguma terra. Dia 22 de abril, eles viram o Monte Pascoal, né, aqui no Brasil. Por isso, né, a gente comemora o descobrimento do Brasil no dia 22 de abril. Porque foi o momento em que eles avistaram de longe, não foi a hora que eles chegaram, né? Foi a hora em que eles viram de longe, né? Nesse dia 22 de abril. Só depois é que eles mandaram um barco com outras pessoas, né? Então, o avistamento de terras que aconteceu no dia 22 de abril foi relatado por Pero Vaz de Caminha, o escrivão, né, da expedição, da seguinte maneira. Olha o que ele escreveu. No dia seguinte, 22 de abril, quarta-feira pela manhã, topamos aves a que os mesmos chamam de furabuchos. Neste mesmo dia, à hora de vésperas, entre 15 e 18 horas, avistamos terra, né? Primeiramente um grande monte, muito alto e redondo. Depois, outras serras mais baixas. Da parte sul, em relação ao monte, e mais, terra chã. Naquela época tinha uma linguagem diferente. Com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal. E a terra, né, terra de Vera Cruz, né, que foi como foi chamado aqui o Brasil. Monte Pascoal, por causa do período que eles estavam vivendo, que era um período de Páscoa. E a terra, terra de Vera Cruz. Vera que significa verdadeira, né? Por que terra de Vera Cruz? Porque eles eram católicos. Então, eles dedicaram essa terra, né, à fé. Deram logo um nome homenageando a fé. Então, apesar de eles terem avistado a Terra no dia 22 de abril, né, foi só no dia seguinte, como eu falei para vocês, que Cabral decidiu enviar homens para ela. E foi aí que os primeiros contatos entre os portugueses e nativos aconteceram. O relato de Pero Vaz de Caminha sobre eles afirmou que eram pardos. Olha como é que ele descreve. Eles eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas. Traziam nas mãos arcos e flechas. Os índios nessa época estavam todos nus. Então, essa primeira expedição, né, que marcou os contatos iniciais entre os portugueses e nativos, foi comandada por Nicolau Coelho. Esse Nicolau Coelho aí comandou, né, esse grupo, né, que Cabral mandou para a terra para ver o que tinha, né? Então, ele e os outros homens, eles foram enviados para as margens da praia, né, em um bote, para estabelecer uma relação com os indígenas, e esses contatos naturalmente foram pacíficos. Nem os indígenas sabiam como é que os portugueses eram, nem os portugueses sabiam como é que os indígenas eram. Trouxe aqui para vocês também justamente a carta, né, que eu vou ler um trecho para vocês. Em uma outra passagem sobre os nativos, né, Pero Vaz de Caminha afirma. Isso aqui são escritos de Pero Vaz de Caminha, certo? Isso aqui é a letra dele, para vocês observarem. A feição deles é parda, né, algo avermelhada. Quando ele fala algo avermelhado, ele quer dizer que é como se fosse tipo avermelhada, né? De bons rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos, né? Ambos traziam o lábio de baixo furado, o lábio de baixo aqui, ó, furado, e metido nele um osso branco, e realmente osso, do comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. A gente vê aqueles índios que colocam aqueles ossos assim bem grandes no lábio, né? Mantém-nos pela parte de dentro do lábio, e a parte que fica entre o lábio e os dentes é feita a roque de xadrez, ali encaixado de maneira a não prejudicar o falar, o comer e o beber. Então, o contato foi calmo, né? Houve troca de presentes entre eles dois, entre os portugueses e os índios, e alguns dos indígenas foram levados à embarcação onde estava o capitão Mó. Eles foram, né? Muitas vezes acontecia até dos próprios índios, quando via a embarcação de longe, assim, depois dessa primeira experiência, quando via a embarcação de longe, eles mesmos iam lá, né, encontrar com
com esses navegantes para fazer negociações. Então Cabral, né, para que ele os conhecesse, o Capitão Mora Cabral, né? Então levaram alguns índios lá na embarcação para que Cabral conhecesse eles e para que eles conhecessem Cabral também. Foram-lhes dados alimentos e vinho, mas eles rejeitaram a comida e não gostaram do que experimentaram, segundo o relato de Caminha. Vocês estão vendo? Os portugueses, eles deram comida para os índios e eles ofereceram vinho, que era algo que eles consideravam bom, para que os índios provassem. Só que os índios não gostavam, não quiseram a comida, também não gostaram de nada do que eles experimentaram, né? Pero Vaz de Caminha conta desse jeito. Então, os portugueses, eles seguiram mais alguns dias explorando a costa brasileira. Eles passaram um tempo hospedados lá. Tanto que eu até já tinha falado para vocês que no tempo que eles estavam lá, eles estavam preocupados em tentar se alimentar, em ter como se alimentar, né? Para poder passar o tempo lá. No dia 26 de abril, um domingo, né, eles celebraram a primeira missa no Brasil, certo? Era o segundo domingo da Páscoa. Celebraram a primeira missa no Brasil, né, realizada pelo Frei Henrique de Coimbra. Depois, os comandantes da expedição decidiram enviar uma embarcação para Portugal com a notícia do achamento da nova terra. Pero Vaz de Caminha também foi nomeado para relatar com detalhes as novidades das terras encontradas. Como eu até falei para vocês, né, no TD, porque esse assunto que eu estou falando aqui, ele ainda está dentro, né, do nosso TD, da nossa atividade avaliativa. Então, por isso a gente está repetindo algumas coisas e explicando outras que não foram faladas no TD. Mas Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão, certo? Ele era o escrivão que estava responsável por registrar tudo o que tinha acontecido na viagem, para que o rei, né, Dom Manuel, pudesse saber como era, pudesse ter as informações. Então, é isso. Né? Então é isso. A atividade de vocês, né? Tem leitura, né, na página 67 até a 69. Vocês vão precisar, né, para muitas partes da atividade, vocês vão precisar se basear no texto do livro, certo? E 70 e 71 é onde está a atividade de vocês, tá bom? Então, capriche, né, na realização, né? Eu quis trazer para vocês aqui um desenho feito por uma criança representando o descobrimento do Brasil. Quando a gente fala descobrimento, não significa que não existia ninguém lá. Significa que os portugueses não sabiam que existia aquela terra e nessa expedição eles acabaram descobrindo que ela existia. Não significa que eles criaram a terra, né? Significa que eles descobriram que ela existia e que tinha pessoas morando nela, né? Então, querendo ou não, foi um descobrimento. E um descobrimento bem legal. Muito bom. Trouxe benefícios para a gente. Então, espero que essa aula, né, foi mais longa, né, devido à explicação do TD, mas eu espero que possa ter sido bem proveitosa para vocês, que vocês possam ter um bom desempenho, uma ótima aprendizagem. Né? Nessa semana a gente se encontra presencialmente. Então, né, eu aguardo vocês na sala de aula. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!